Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muitíssimo boa noite, 2025 bombando, e esse cara que já tá aqui pela terceira vez. Isso. Pô, você vai ter que vir todo ano pra gente gravar, todo ano a gente tem que fazer essa gravação, pra você trazer essas novidades. Eu ia falar da Califórnia, mas agora não é mais na Califórnia que você traz novidades, né? Você deixou de ser surfista, de beira de praia, pra ser o quê? Montador de cavalo, caçador de urso e fazendo snowboard, esqui, como é que é? É isso. Amor faz tudo, né? Minha esposa é de lá, mudou tudo, né? Mas faz parte, né? Pois é. Galera, tô aqui com o meu queridíssimo amigo Frank Ehrenfried. Eu tive trabalho no início pra falar esse nome. Tá certo. Não, hoje eu sei, pô. Se eu errasse hoje, depois de 10 anos de amizade... O nome alemão é complicado. Se eu errasse hoje, depois de 10 anos de amizade, aí eu tava lascado. Pois é. Cara, a gente tá aqui hoje pra falar o seguinte. No final das contas, a gente sempre fala da questão saúde mental, etc. Mas hoje eu botei o seguinte, segredos da performance mental. Quero entender um pouco mais sobre como as pessoas podem ter uma performance melhor. A gente já falou sobre, acho que no último episódio, sobre a doença do século XXI, que foi a depressão, a gente falou isso e tal. E psicodélicos também, né? Psicodélicos também, isso. A gente vai falar de tudo, na verdade, só que eu queria ir um pouquinho pro lado da performance, da própria racionalidade, que é algo que a gente conversa muito e tal. Mas antes, eu tenho que agradecer a galera que tá comigo, cara, e eu tava aqui conversando com você, agora o Diga Aí faz parte do BRM Podcast, você até viu aqui umas diferenças do estúdio, tô até triste. Tá bonito, aqui, esse presente que foi você que me deu, né? Você sabe que eu sou apaixonado por rock and roll e, pô, você me deu David Grohl. um quadro da revista Rolling Stone autografado pelo brilhante e único Dave Grohl. Tem que comprar outra aí, porque já sumiu. Não, mas tá ali a assinatura ainda, não, tá de boa. Do Nirvana e da minha banda favorita, o Foo Fighters. Então a gente já tem essa decoração aqui, mas eu tô triste, cara, que eu achei que hoje o cenário aqui, a gente vai ter um cenário diferente, então você que tá ouvindo a gente, fica de olho, e nos próximos episódios a gente vai estar com estruturas um pouquinho diferentes, porque o Diga Aí agora faz parte do BRM Podcast. A gente tá montando, Frank, todo um ecossistema que na verdade vão ter 5 podcasts sobre vários assuntos diferentes, para poder levar melhores informações e conteúdos, não só pra galera que já ouve o Diga Aí, mas para várias outras pessoas que podem acabar vindo ouvir bons conteúdos, porque a gente vai falar de várias outras coisas. Vai falar de economia, de finanças, a gente vai falar... vai ter um de notícias diárias, então, toda notícia relevante, regional, nacional, internacional que sair, a gente vai falar. Vai ter debate de artigo, vai ter, um só sobre soluções estruturadas com o Matheus Starling, nosso querido amigo, então... Ainda bem que eu vendi roupa social, então. Você vende roupa social? Pois é. E esse projeto está sendo a realização lá do escritório Mendonça Machado, que você já conhece, focado em operações societárias. E a Pex Parks, né? Que eu já te falei bastante da Pex, não para de crescer, atuando em várias frentes. Tá. Tenho que agradecer também, cara, a uma empresa que você conhece bem. Tomasi Laboratórios. Esse episódio aqui é um oferecimento do Tomasi, né? O Tomasi... enfim, você tem conhecido o Bruno, um cara sensacional. Gente boa demais. Pois é. E o Tomasi tem um recado pra galera que tem empresa, principalmente, que tem muitos funcionários, que é a questão da vacinação in company, né? Lá dentro da empresa, mas a vacinação da gripe, tá? Vamos deixar isso muito claro, antes que o neguinho já comece a falar aí as besteiras, que já teve gente que já falou. Mas a gente sabe que quando a pessoa fica gripada, às vezes ela deixa de trabalhar, perde muita eficiência, principalmente se tiver muitos funcionários. Então, o que a Tomasi faz? A Tomasi vai lá dentro da empresa, faz a vacinação in company da gripe, evitando a perda de eficiência, ele leva uma equipe personalizada, que dá um tratamento diferenciado. Enfim, você sabe bem como que é o modelo Tomasi de atender, que realmente é diferenciado. Então, muitíssimo obrigado a Tomasi Laboratórios. Pois bem, quem é Frank? Quem é você? Eu sou um psicoterapeuta. Ok. Trabalho com psicodélicos, né? Ofereço um trabalho de terapia para pessoas que estão com depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. Eu trabalho com pessoas que foram para a guerra, assim, casos pesados, geralmente, né? Eu também faço parte de uma pesquisa para tornar, vamos dizer, os psicodélicos de uma forma, de um tratamento novo. Resgatar aquilo do estigma que foram os anos 60, né? Que era muito utilizado para fins recreativos, né? Naquela época. Sim, e aí tem um histórico estigma, todo, né, que a gente pode falar depois, mas tem uma história ali, né? Começou
em Harvard, mas acabou sendo algo que, né, o presidente americano na época não gostou, Nixon, porque ninguém queria ir para a guerra do Vietnã. Tava todo mundo tomando LSD e de uma forma que ninguém queria nem ter emprego mais. Então era aquela época de hippie, entendeu? Sei. Então o governo fechou tudo, fechou até pesquisa que já era autorizada, entendeu? Então a gente está resgatando, né, o que é bom daquilo e que serve para ajudar. Então eu faço parte desse movimento assim que a gente chama de renascença psicodélico, entendeu? Legal. E fora isso, eu sou um americano, brasileiro, mais ou menos brasileiro. Não, pô, falando desse jeito. Moro igual você falou, eu fui criado na Califórnia e aqui também em Vitória. Então todo ano minha mãe me mandava para ficar com os parentes aqui, ficava 3 meses jogando futebol em Jardim Camburi, brincando, entendeu? E eu, né, fui criado também na Califórnia, igual você falou, surfando, curtindo o que tem de bom lá. Califórnia mudou muito. Ficou caro. Eu ia brincar aqui, ó. Estado pesado. O episódio hoje não é só política, mas me fala de novo por que você saiu da Califórnia. Eu quero que os ouvintes escutem. Por que você saiu da Califórnia? Eu acho que são vários fatores. Um é o estado, né, que ficou muito caro, mas também muitas pessoas de outros estados foram para Califórnia. Então tudo ficou muito caro, entendeu? Aí minha esposa, a família dela é de Montana, que se você já assistiu o seriado Yellowstone. Muito, pô. Um dos meus favoritos. Muito bom, É um estado que tem a mesma quantidade de pessoas da cidade de São Francisco. Então, é um estado enorme que tem 1 milhão de pessoas. Então, vizinho ninguém tem, praticamente. Mas o tributo é muito menor, né? Os impostos. É praticamente zero, né? Não tem imposto, assim, de comprar. Você compra alguma coisa na loja, não tem sales tax, que a gente fala. Sim, sim. Então, e o state tax, né? O imposto estadual é quase nada também, entendeu? Então, mas com o tempo isso muda, porque tem muito californiano mudando para lá. Pra Montana. Então daqui a pouco eu vou ter que ir para outro estado. Você sabe que nós libertários falamos que por isso que os Estados Unidos é uma verdadeira federação e que lá as pessoas podem votar com os pés. Sim. O que é votar com os pés? Você não estava gostando de vários fatores, óbvio, da Califórnia e tal, mas um deles foi a própria questão do custo por causa dos tributos, a gente já conversou sobre isso. Então você simplesmente pode sair e mudar para outro lugar. Sim. Aqui no Brasil isso não tem como. Qualquer lugar que eu for, a tributação vai ser basicamente a mesma coisa. Então votar com os pés aqui, por conta disso, não funciona. Lógico que não estou dizendo que um estado do Nordeste, comparado, por exemplo, com São Paulo tem uma qualidade de vida maior. Até Vitória, pegando hoje Vitória aqui, tem uma qualidade de vida maior. Então você pode ir por isso. Sim. Mas não por causa de questão de tributo, entendeu? Aqui, o Brasil é uma falsa federação. Problema de lá, da Montana, é que ninguém quer morar lá porque é muito frio, né? Muito frio, né? Você tá aqui agora por isso também, né? Você paga como é que fala? Membership. Você paga a inscrição pra morar na Califórnia, né? Entendeu? Porque tá sempre bom o clima lá. Tá sempre bom. Lá chove muito pouco, né? Pouco, Aqui até teve os problemas lá no sul, né? Queimaram, eu acho que foi 250 bilhões de dólares de casa, sumiu assim, muita coisa. Mas, hoje em dia lá em Montana, hoje tá menos 12, neve, 7 meses de inverno, então por isso que tô aqui. Tá. Vamos lá, começar a entrar aqui no episódio, né, da performance mental, Frank. De novo, para quem nunca ouviu o Frank, a gente tem outros 2 episódios, né, que a gente já gravou, um sobre as doenças, outros focados no psicodélicos. De novo, a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui. Mas eu queria ir pro lado agora da performance. E quando eu falo em performance, de uma forma mais ética, me lembra o filme Limitless, né? Sem Limites, com Bradley Cooper e eu acho que o Robert De Niro. Sim. Né? Que o cara começa a tomar uns remédios, uma droga, que abre a cabeça dele e faz ele ser um profissional muito melhor. Óbvio que ele ultrapassa todos os limites éticos e até de saúde, porque ele vicia naquele negócio, ele quer mais, e se torna um ciclo vicioso ali. Mas a gente sabe que a gente explora muito pouco hoje da nossa capacidade intelectual. O ser humano ainda tem muito a evoluir e aprender a usar o cérebro. Isso, eu tô certo nisso? É certo? Sim, isso. Definindo performance como isso, né? Em outras palavras, evoluindo como ser humano. Como ser humano. Né? Tá. Como que você acha que a gente vai atingir mais essa evolução? Porque eu já te vi falando que, na sua opinião, esses remédios, essas drogas, esses psicodélicos vão ajudar a gente a acessar outras partes do cérebro. Sim. Só que não tem só esse método, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre essa capacidade do ser humano que tem hoje, para onde pode ir e tal. Sim, eu acho que a gente foca muito no mundo externo, muitas vezes, e não entende muito do nosso mundo interno. Então, a nossa mente, vamos dizer, a gente não sabe muito bem, não tem muito ferramenta para
para entender melhor, né? Então, você pensa da engenharia, sabe muito bem construir esse prédio de uma forma que, assim, 100 anos atrás não tinha nem como imaginar, né? Então, a mesma coisa pode ser aplicada na tua mente. Vão dizer uma engenharia da sua mente, para entender como funciona. E tua mente é praticamente a coisa mais complexa do universo, pelo menos do universo que a gente conhece, entendeu? Então, a gente entende muito pouco, não só entende muito pouco na questão da mente, não estou falando do cérebro, né? Porque a medicina entende bastante do cérebro, tem muita coisa ainda para entender. Mas o lado medicinal é diferente do lado do eu, né? Sim, então eu geralmente falo, tem o hardware do computador, né? A peça mesmo, né? Material, e tem o software. Então, o programa que você vai escrever ali, você vai digitar o código para ter um aplicativo, para fazer alguma coisa, né? Então, sua mente é o software, entendeu? Se você abrir seu cérebro agora e eu perguntar, aponta para onde você está ali. Não existe, não tem um lugar ali. É várias partes da sua mente que junto, né? Várias partes da mente que junto faz a experiência, a sensação do eu, né? Então, essa experiência do eu é a mente, entendeu? Então, o psicólogo trabalha com a mente, o psiquiatra, o médico trabalha com bioquímica, né? O cérebro. Com a bioquímica. Bioquímica, biofisiologia, eu acho que já Biofisiologia? Yeah. Tá. Biofisiologia. Mas, de novo, assim, qual é, então, assim, quais são... Tá, vou pegar a pergunta, então, o título. Quais são os segredos da performance mental? Como que um cara como eu, que, bom, pode me corrigir aqui ao vivo se eu estiver errado, mas não considero que eu tenha um trauma grave. Óbvio que traumas todos nós temos, todos passamos por situações difíceis, uns mais, outros menos. Mas eu não considero que eu tenho um trauma, aquele negócio que eu carrego, que me prejudica no dia a dia. Como, por exemplo, o soldado que voltou da guerra porque viu todos os melhores amigos serem... Tipo, meus pacientes. Isso, tipo, seus pacientes, né? Eu não tenho depressão, tenho certeza disso. Mas eu tenho uma leve ansiedade. Tem dia que eu tô mais ansioso. Não é aquela ansiedade que eu preciso tomar um remédio, ou que me impede de dormir, ou que me impede de fazer nada. Mas tem dia que eu acordo, cara, tô com muita coisa, tô fazendo muita empresa, tô isso, tô aquilo, lá. Você acorda um pouco ansioso ali e tal. Como que um cara como eu pode atingir uma melhor performance mental? E quando eu falo performance mental como que eu posso ser cada vez mais capaz de utilizar minha mente para aquilo que eu quero? Sim. Eu acho que uma primeira coisa a pensar é que a gente não evoluiu para estar conectado com empatia, com notícias do mundo inteiro, sempre ligado. Então, explode uma bomba em Israel, tem notícia lá, 10 crianças morreram. E a gente tem que ler aquilo, entendeu? Então, você vai juntando todas essas coisas, a gente está sempre conectado, sempre conversando com outras pessoas, você não consegue desligar, entendeu? Então, só tendo um espaço para você desligar um pouquinho é um desafio tão grande para as pessoas que nem isso a gente consegue. Não consegue. Então, você pensa assim, em termos de evolução da nossa mente, do nosso cérebro, a vida era bem diferente antigamente. Você vai lá, mata um coelho, você está lá na natureza, com o pé no chão, na grama, né? De boa, vendo o sol. Você tem zero preocupação com qualquer coisa que você não tá vendo praticamente. Hoje em dia, o que é? Eu te dei carona, a gente entrou no carro, tá lá telefone, pô, pega esse negócio, tem trânsito, vira aqui. Então a gente já chega aqui de uma forma, vamos dizer, diferente. Sim, entendeu? Carregado de informação, carregado de... Ok. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, na clínica que eu trabalho, toda reunião a gente começa assim, com 2 minutos de silêncio. E eu peço para todo mundo, vamos chegar. Qualquer reunião? Qualquer reunião. Vamos chegar aqui junto. Vamos chegar. Vamos chegar junto aqui. Porque tem um celular, outro falando com o outro, blá, blá, blá. Não, vamos todo unir uma sintonia. Vamos chegar, vamos todo mundo tentar ficar presente nesse quarto aqui por 2 minutos. Isso já abaixa a ansiedade, entendeu? São pequenas coisas que você pode fazer. Tem grande coisa também que você pode fazer, entender sua mente melhor, né? Por exemplo, quando alguém está com ansiedade, geralmente está muito tarde, não sabe o que fazer. Então, é melhor você saber, ter awareness, né? Ter um entendimento do que está acontecendo antes que for muito tarde, entendeu? Então, quando você trabalha em entender tua mente na terapia, né? Você consegue entender os sinais que estão falando. Não, tem que desacelerar. Mas muitas pessoas não ouvem esses sinais. Não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, entendeu? Eu tenho que dar um jeito, porque para ter esse desempenho, para ter esse performance, eu tenho que queimar, né, um negócio de uma forma que... Mas se você fizer isso ao longo prazo,
a máquina vai falhar. É igual um carro. Imagina você usar o carro sempre e nunca para o carro, ou não fazer uma revisão, ou não trocar o óleo. É igual, entendeu? Mas eu acho que a forma assim que a gente vive hoje em dia é difícil. Então você tem que ter uma disciplina, né? E você tem que ter uma prática, né? Meditação é uma prática. Não é tão assim comum aqui no Brasil como é nos Estados Unidos. Mas pode ser um tênis, por exemplo. Um exercício que você consegue praticar e entender. Você conhece muito mais sua mente, provavelmente, também por causa do tênis, né? Até o limite que você chega quando você fica com raiva. Então, como isso pode afetar sua habilidade de estar presente lá no dia, jogando. Então, se você ficar muito no seu pensamento, cabeça, com raiva, às vezes você não consegue jogar bem. Claro. Né? Então, você tem que ter práticas para você entender essa máquina melhor. Então, você falou, né? Aí vou pegar instrumentos, tá? Tentar pegar esses instrumentos aí. Você falou um esporte. Sim. Né? Imagino que seja indispensável. Não sei se o esporte e o hobby seria a mesma coisa. Mas vou dar um detalhe. Para praticar um esporte, uma coisa. Você usar aquele esporte para entender a tua mente e o teu corpo melhor, já é uma intenção diferente, né? Então, por exemplo, a gente às vezes tem as conversas sobre isso. Você pode até falar, não, no jogo de tênis eu fiquei com raiva, alguma coisa aconteceu e eu não joguei bem naquele dia. Então, o que você aprendeu? Que quando você tá com essa emoção assim, né? Se ficar muito fixado naquilo, acabou. Então, você aprendeu alguma coisa sobre a tua mente. Então, o próximo passo é entender como é que eu consigo manobrar ou trabalhar com aquela raiva. Entendeu? O que eu faço com aquela emoção quando estou no meio do jogo? Então, você tem que entender um pouco mais sobre você. Mas isso é difícil, cara. Não é fácil. Nada que é bom é fácil na vida, né? Isso é óbvio. O negócio é muito difícil. É dedicar o processo, né? Tem até psicólogo para esporte que foca nisso, entendeu? Mas assim, eu tô falando no geral, a gente, como sociedade, não dá muito valor a isso. Então, são poucas pessoas que realmente trabalham isso, entendeu? Então tá dando mais. Antigamente, terapia é só para quem era louco, né? Na geração dos nossos pais. Até converso com pessoas daquela geração e é raro uma pessoa ter. Claro. Mas agora você pode pensar a terapia como um lugar para você entender mais sobre essa máquina que você usa todos os dias, para praticamente, para tudo. Para tudo. Ela não para, né? Você não desliga. O cérebro você não desliga. Então por que eles não ensinam isso na faculdade? Você aprende, até no ensino médio, o básico, você aprende sobre química, física, mas... e aprende um monte de porqueira lá que você não leva pra lugar nenhum. Mas né, você não entende, você não aprende, né? As coisas básicas em termos das emoções, quando você tá muito irritado, o que você faz. Todas as coisas, a respiração, como isso impacta o sistema nervoso, como é que você pode abaixar a temperatura quando você tá muito ansioso. Essas coisas são básicas. É um ensino assim que eu acho que tem que ser padrão. Assim. Mas assim, se a gente fosse pegar e eu virasse assim, Frank, quais são as dicas principais que você dá? Lógico que eu não tô falando já do objetivo final, mas as dicas principais que você dá para um cara, qualquer que seja ele, seja da depressão, seja o que não tenha depressão, para ter um melhor controle emocional, para ter essa performance mental melhor. Esporte é necessário? Meditação... Necessário não, a gente tá falando de dicas, Você tem que movimentar teu corpo. Esporte, sim. Meditação, que mais assim? Você tem que movimentar seu corpo todo dia, né? Então o esporte é um caminho. A meditação, um caminho, é igual você... Meditação é basicamente isso. Você vai para academia, você faz exercício para ficar para exercitar um músculo. Isso. Mesma coisa. Meditação, você senta lá com a intenção de estar presente nesse momento. Aí, de repente, você começa a pensar em alguma coisa, sua mente te leva para algum lugar, você percebe, aí você volta aqui pro presente. Aí, de repente, de novo você começa a pensar. Cada um é uma repetição. Claro. Então, quanto mais você fazer isso, quanto mais você tem a possibilidade de reconhecer quando você está perdido no pensamento e voltar ao presente. Basicamente isso. Agora, a maioria, eu acho, da ansiedade que as pessoas passam é que eles estão aqui o dia inteiro pensando, nossa, isso vai dar merda, aquilo ali vai dar merda. Muito no futuro também, né? Do futuro. É tudo o que vai acontecer, né? Então assim, imagina, você tá no cinema e tá passando só filme de terror o dia inteiro, você tá lá, claro que você vai sentir mal depois de você sair daquele cinema, né? Você tá vendo só pessoas... Só coisa ruim. Só pior. Então, o porquê da meditação, você pode chamar o que for, meditação é só uma palavra, mas um processo que você consegue
fortalecer a habilidade de reconhecer quando tua mente te leva para um lugar e voltar. Entendeu? Porque geralmente aqui, não tem nada para ter ansiedade. Nesse quarto, nesse momento, tem algum tigre aqui? Não. Tem alguma coisa que vai te... Não. São 3 pessoas aqui, a gente tá nesse quarto, tá com o ar ligado, eu tô confortável, você tá bem. Mas eu poderia que agora, enquanto tô gravando com você, pensando no problema da reunião que vai ter à tarde e tal, e já começar a ficar ansioso e blá, blá. E seu corpo é tão, assim, não sabe se realmente está acontecendo ou não. A tua mente é tão poderosa que o teu corpo responde dos teus pensamentos igual se tivesse no momento acontecendo. Então, a energia começa a acelerar, tipo, nossa, tem um problema que eu preciso resolver. Vão lá. Então, ele te dá energia. Só que, ó, você tá pisando no acelerador do carro, mas não tem nada para resolver nesse momento. Claro. Tua mente está ali na reunião, né, daqui 2 horas. Então, se você conseguir ficar aqui, não tem por que pisar no acelerador. Não tem por que seu corpo encher de energia para resolver um problema. Então, imagina, é igual uma pressão, panela de pressão. Tá lá, certo. lá, mas não tem para onde ir. Por isso que o esporte é bom, que você chega em casa, você corre, joga tênis, faz o quê? E você tira aquilo que já estava... Eu, por exemplo, a Alice entrou na escolinha agora, né? E eu tive que jogar, pelo menos, academia para de manhã. Eu tô me sentindo muito mais animado de manhã, porque eu fazia academia à noite, então eu já malhei hoje, tô me sentindo muito mais animado do que eu tava semana passada, porque eu já fiz o exercício de manhã. É muito bom, né? Sim. E tá, então vamos lá. Meditação é uma dica, esporte é outra dica. Alimentação. Quanto que é importante a alimentação para nossa performance mental? Não é minha especialidade, claro. Mas é mais a minha esposa, na verdade. Eu acho que tem tudo a ver, né? Se você comer porcaria que o seu corpo não evoluiu para consumir, vai trabalhar muito mais, vai usar muito mais energia, senão vai ter a nutrição que você precisa para carregar a bateria aqui, né? Já teve alguma vez que você teve um paciente que o problema não era... que o problema estava aí nessa questão dos nutrientes, até dos hormônios dele. Mas é tudo interligado. Alguém que está com depressão por causa de uma trauma já não tem vontade de sair de casa e as porcarias que a gente come são feitas para ter um gosto bom. E viciar, né? É ciência. É praticamente ciência. Claro. Para entender o que vai viciar. Igual você falou. Então é isso. É um ciclo. Tudo é igual. Em termos de... tudo é interligado, quer dizer. Então, assim... Você tem que fazer tudo de uma vez. Você tem que avaliar para ver. Né? Porque a depressão, né, não é... A gente conversou sobre isso outro dia. Não é sempre só psicológico. Né? Pode ser uma falta de hormônio. Né? Pode ser nutrição. Pode ser baixo nível de B12, né? Então você passa por essa avaliação, você tenta todas as coisas e se nada funcionar, você está ainda com depressão, provavelmente é uma questão psicológica, que o diagnóstico já é algo psicológico. Aí você parte para esse trabalho, você parte para entender, aí entra a questão do inconsciente. Né? Boa. Mais uma aqui para saber se é importante. O lado espiritual. Seja ele o espiritual religioso, seja ele o espiritual. Tá? Não tô falando de espiritismo, né? O espiritismo entraria dentro do lado talvez religioso. Existencial. Tipo, existencial. Sua conexão com o todo. Sim. Tem gente que vai ser a conexão com Deus, com Jesus Cristo. Tem gente que vai ser a conexão com Buda. Com algo além, algo Outro maior. vai ser uma conexão... Porque assim, existe o ateu, né? Que o ateu é aquele cara que fala assim, não existe. Mas ainda é uma crença, né? É verdade. É uma crença. Você não tem prova que não existe, mas você está acreditando que não existe. Sim. Mas e aí, esse lado espiritual, tem um impacto? Sim, eu acho que antigamente, vamos dizer, terapias e psicologia mais antiga, não era algo tão... não era o foco. Até porque tem a história lá que Freud, essa era... estavam tentando tornar a psicologia mais legítima. Então, fizeram isso de uma forma para aliar mais com a ciência, entendeu? Mas aí acabaram tirando a parte assim, de conexão com algo que vai além de o que pode ser provado. Entendeu? Então, hoje em dia, já estão resgatando isso na psicologia. Então, eu acho que às vezes as pessoas... Eu acho que a maioria das pessoas tem medo de 3 coisas. Né? A morte, outras pessoas... e tua própria mente. Né? Legal. Então, eu acho que o mais difícil geralmente é a morte. Então, essa pergunta sua... Esse não tem como tratar, né? Não tem cura. Não, todo mundo vai passar por isso. Não tem cura para não morrer. Não tem remédio para não morrer. Não.
Mas tem a ver com a parte espiritual, entendeu? O que acontece quando eu vou morrer? Então, esse assunto, às vezes, é abordado... Você pensa nisso? No quê? O que vai acontecer? Acontece? Você morrer? Não, eu pensava, mas eu não penso mais porque... Tem controle sobre essa porra, não vai fazer diferença nenhuma. Sim, mas o medo tá ali ainda, né? O medo é importante ter também. Você não quer entrar... Medo que de ir pra um lugar ruim? Não, eu tô falando do medo de morrer. Ah, tá. O Faz medo de morrer. parte de ser um ser Claro, humano, não né? querer, né? Eu não quero. Você não vai entrar no trânsito assim. Não. É. Mas a questão é, você nunca sabe quando que vai acontecer. Claro. E como que vai acontecer. E quando alguém que você ama morre, isso te machuca. Pô, pra caramba, velho. A gente já passou por isso. Tem pessoas que perguntam o que acontece depois. Então essa pergunta é abordada na terapia. Mais agora, eu acho, do que antigamente. Entendi. Legal. Talvez menos na psiquiatria. Ok. Último aqui dos itens que eu tô lembrando que eu tô fazendo muita pergunta até com base no que a gente conversa, né? Tô muito longe de ser especialista em qualquer coisa disso. Contato com a natureza. Sim, essencial. A gente é a natureza, né? O nosso corpo, você come um frango, você come uma folha, aquilo ali vira ser humano. O seu organismo sabe transformar aquilo em... Então a gente às vezes separa quem a gente é com a natureza, mas a gente é praticamente a mesma coisa. Então se você se separar, eu acho, muito desse mundo, você acaba ficando triste. Claro, não, eu concordo, a gente conversa muito sobre essa parte do contato aí e tal. Agora, Frank, vamos lá. Cara, a galera, eu vou dizer assim, quem tá ouvindo aqui vai falar assim, porra, caralho, o Marcelo tá de sacanagem, porque ele quer que eu medite... Tá, eu adoraria, tá? Você que tá ouvindo, eu adoraria que você fizesse isso tudo, mas vou chegar no problema. Ele quer que eu medite, ele quer que eu pratique esportes, ele quer que eu gaste, porque a alimentação boa, ela é cara, a gente sabe. Ele quer que eu tenha contato com a natureza, mas eu moro no meio de uma cidade, e ele quer que eu tenha um lado espiritual. 5 coisas. Frank, a galera hoje não tem tempo pra isso. Então... Tem uma pílula que você pode tomar, então, para não ter depressão. Toma um remédio, né? A vida é complicada no sentido que você tem que você tem que investir em si mesmo, né? Se você não investir, você não vai ter o resultado. É igual... Mas isso é algo que eu vejo a galera com pouca atenção para isso, né? A sociedade hoje ela exige muito pra gente entregar, e a galera esquece de si mesmo. Sim. E por isso que no outro episódio, de novo, sempre fica à vontade pra me corrigir, tá? Mas por isso que no outro episódio a gente falou da doença do século XXI, que é a depressão. Sim. É essa obrigação que as pessoas têm de entregar, de agradar os outros e tal, e blá blá blá. Lógico, você tem todos os outros aspectos ali, às vezes fisiológico e tal. Mas tem muita gente que se cobra por conta da sociedade, não às vezes nem porque quer entregar. Não tem muito disso? Sim, mas eu acho que talvez isso também é ainda conectado, na raiz é conectado com o medo da morte. Se eu for pensar, se você não entregar, seu chefe está cobrando, você não vai entregar, você vai perder o emprego, você não vai ter dinheiro, você não vai ter casa, você não vai ter comida, vai lá embaixo. Você vai morrer. Entendeu? Então, às vezes, você pega aquela linha ali e vê que é sempre conectado com a morte, entendeu? Então, eu acho que a palavra mais poderosa, assim, que você pode ter como ferramenta é o não. Não. Como assim? Dizer não? Tem uma barreira, assim, tá todo mundo te cobrando sempre. Você tem que utilizar essa ferramenta para falar, não, eu preciso hoje de um espaço, um tempo para mim. Você tem que colocar essas barreiras, porque a sociedade, o fluxo hoje em dia é tão rápido que a gente, igual eu falei, não evoluiu para essa velocidade. Mas as pessoas têm medo de dizer não. Por quê? Por causa dessa sequência que eu falei. Porque eles têm medo que vai ser demitido, as pessoas não vão gostar de você, então... A parte de tribo, né? Ó, se você falar não, o amigo te convidou, você não vai lá, ele não vai gostar de você mais, você não vai ter mais amizade. Se você não tiver amizade, você vai estar sozinho. Se você estiver sozinho, sua chance de sobreviver no mato, sozinho, sem o tribo, é o quê? Morte. Então, quando você faz uma amizade com esse lugar que se chama morte, como a gente fala, ter um chá com seu monstro. Sentar lá e ter um chazinho com seu monstro. Se você conhecer aquilo... ele não te segura tão forte. Eu não tô falando que você tem que falar isso para seu chefe, né? Claro, tá claro. Mas as pessoas não sabem reconhecer quando... Não, eu preciso de um tempo para mim. Aí a gente volta, eu tava esperando você dar essa deixa, a gente volta nas primeiras coisas que a gente falou aqui, que você falou, na verdade. Entender o eu. Eu comecei a minha caminhada por esse lado dessas coisas que a gente vem aqui falando... Quando eu comecei a ter uma... Ali sim eu tive, acho que um princípio de uma crise... Acho que eu não cheguei numa crise de ansiedade. Mas um princípio porque tava me dificultando de dormir. E se eu acordasse por qualquer
motivo à noite, eu tinha dificuldade de voltar a dormir. Sim. Então eu já tava naquela situação ali que quanto mais eu pensava, mais ansioso eu ficava e ia. E aí eu comecei, acho que sob sua orientação, a leitura para entender o eu. E foi com o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Muito bom, fica aqui de dica aqui, que foi muito bom para eu começar a compreender esse eu. Sim. Começar a compreender que existe um Marcelo ali, que a gente precisa respeitar Sim. esse Marcelo, trabalhar ele e tal. Sim. E de lá para cá foi... Aí você pode ver essa situação, o sofrimento que você passou naquele momento, como uma bênção, né? Um bênção no sentido que você não ia procurar te conhecer melhor se não tivesse motivo. Claro. Entendeu? Claro, Por exemplo, você pega um carro zero. Você não vai entender de como trocar a roda se a roda não quebrar. Claro. Não furar o pneu, entendeu? Sim. Então, é basicamente isso. Às vezes, eu falo, né? Isso aí é uma benção, entendeu? Forçou você a olhar e se entender. Senão, não tem porquê você entender você melhor. E a gente não vem com manual também. Eu acho que falei isso a última vez que eu estava aqui. Quando você nasce, não vem um manual de 1000 páginas te explicando como é que você funciona. Entendeu? Pelo menos na medicina tem, na psicologia tem, mas você tem que ir lá buscar aquilo. Você tem que costurar aquilo para se entender. Claro. Aí vamos lá. Pô, você mesmo falou, meditar é difícil. Conseguir analisar o eu durante um esporte é difícil. Mudar uma alimentação do dia pra noite é difícil. A gente sabe de um vício, um cara que é viciado no açúcar, um cara que é viciado no sal, comida gordurosa, é tudo um processo. O cara pra largar um outro vício, tipo o próprio álcool, um cigarro, qualquer coisa assim, é difícil. Às vezes não tem nem a capacidade financeira pra tanto, por aí vai, tal. Agora, os psicodélicos, né, essas drogas, esses remédios, enfim, como quer que chame, que você vem fazendo um trabalho brilhante lá nos Estados Unidos, eles vêm sendo utilizados como um corta-caminho para os casos de casos graves, vamos dizer assim, né? Ele facilita o cara a chegar lá, é isso, assim. Qual a principal função? Ele não é um remédio, ele não é uma cura. O remédio não cura um problema. Mas ele ajuda você, o terapeuta, a chegar lá e fazer o cara enxergar e se conhecer melhor. Posso dizer isso? Sim, eu vou falar também que por causa desse estigma, porque o que aconteceu nos anos 60, a gente não teve a possibilidade de estudar por, sei lá, 40 anos isso. Então, tem muitos estudos ainda que vão provar isso com o tempo ou desprovar, mas o meu entendimento até agora é que é uma ferramenta, entendeu? Ok. Então, mas voltando ao inconsciente, né? O que você tem consciência de é muito pouco. Você pensa naquela imagem do iceberg, né? Que você consegue ver só a pontinha do que está congelado do iceberg. É aquela montanha de gelo na água, né? Então, o inconsciente é tudo que fica debaixo da água. Então, em outras palavras, as suas crenças, as suas experiências, as suas traumas, a sua infância, a maioria das informações sobre você, você não tem acesso. Você não tem acesso igual você abrir um arquivo no computador para abrir e utilizar. Então, a terapia é um processo onde você pode baixar a maré, vamos dizer, a maré que fala? Sim. Naquele iceberg, para ter mais acesso às informações, para ter insight, para entender o porquê que você age de uma certa forma. Entendeu? Por que você tem uma crença, da onde que veio. Agora, às vezes isso demora, né? Você vê, às vezes pessoas estão na terapia por anos e anos e anos. Então, você pode ver os psicodélicos como uma ferramenta para você ter mais acesso ao inconsciente. Então, eu acho que a gente tem poucas ferramentas para ter esse acesso do inconsciente. Antigamente falavam que, né, eu acho tá certo ainda, que os sonhos são, né, quando você sonha, é possível ter esse acesso ao inconsciente. Agora, fora isso, na meditação acontece também, mas eu acho que são poucos lugares que a gente pode acessar dessa forma, assim, tão nítida, tão clara, tão você pode replicar isso, entendeu? Então, você pensa, é uma ferramenta muito poderosa dessa forma, né? Agora, você pode pegar essa mesma ferramenta e ir para um rave, ir para uma festa, e não utilizar com intenção, igual eu falei antes, né? A faca é praticamente... Não tem ética a faca, né? Claro. O cirurgião usa para salvar uma vida e o
assaltante, o assassino usa para matar alguém. Então, é praticamente a mesma coisa. Claro. Né? Enquanto você estava falando aqui, eu estava fazendo umas pesquisas aqui usando a inteligência artificial, o ChatGPT. Nossa, novamente. Que vai ajudar aqui. Né? Aí tô vendo aqui que em 2019 a acetamina, né, que é o mais fraco, assim, o mais utilizado, pelo menos você que mais faz uso lá, foi aprovado pelo FDA. E aí eu tava atrás de resultados, né? E tem um número aqui que me chama muita atenção, que ele fala assim, entre os pacientes com alto risco de suicídio no início do estudo, 84% tornaram-se de baixo risco após a utilização de ketamina. No caso aqui ele tá falando de infusão, né? Não tá nem falando com a terapia, né? Sim. Você tem visto realmente esses níveis de resultados lá? Sim. Agora, na ciência da parte assim de medicina, eu não sei se a gente tem uma resposta por quê. Agora, na parte de psicologia, eu tenho uma opinião. Minha opinião é que as pessoas que estão para se matar, não é que eles não querem viver mais, mas eles não sabem o que fazer para a dor parar. Okay. Então, é uma forma de você acabar com o sofrimento. Praticamente isso. Eu pergunto pacientes, assim, é normal isso, eu perguntar, você quer realmente não estar aqui mais ou você quer que o sofrimento pare? Porque você está sentindo tanto sofrimento, emoção tão forte, algo que você não consegue ter resposta, o porquê. Então, a cetamina em si mesmo dá um alívio a essa dor na parte psicológica, entendeu? Agora, você pode utilizar também para fazer um tratamento para entender na raiz... Que é a diferença de fazer a infusão, que é só aplicar a ketamina como se fosse um remédio, do que utilizar ele como uma ferramenta terapêutica, que é o que você faz principalmente. Sim, aliviar sintomas ou transformar, resolver o problema na raiz e não ter que tomar nem remédio nenhum mais, entendeu? Então, pessoas que estão sofrendo desse nível em crise, dessa forma, para se suicidar, tem o alívio do sofrimento, mas às vezes tem que continuar fazendo o tratamento em vez de fazer a terapia, porque já pode resolver o problema, né? Mas esse é o cara com trauma. Vamos pegar o cara, voltar no nosso tema, o cara da performance, eu tô falando de Estados Unidos, daqui a pouco eu quero entender Brasil. Tipo Elon Musk. Tipo Elon... Não, mas ele não tem um... Ele não fala que ele tem um negócio lá, não sei se é de ansiedade, não sei se é um trauma. Ele falou numa entrevista em CNN, eu acho que era CNN, que ele sofre de depressão. Mas tem vários tipos de depressão. Então ele falou lá que uma depressão leve, entendeu? Eu imagino que tenha muito a ver com ele, minha opinião, tá? Mas quantas empresas que ele tem, né? O cara dorme na fábrica, ele trabalha, sei lá, quantas horas por semana. Então, igual eu falei antes, se o cara não parar, a mente não para, e o corpo também não vai sentir bem. Então, eu imagino que ele usa para ter um desempenho maior. Agora, não é indicação normal isso. Mas entendeu? Isso aí que eu queria chegar. Vamos de novo, vou voltar no meu exemplo que fica mais fácil, eu acho que eu fico sendo mais justo até com o ouvinte, porque eu não sei a realidade de cada ouvinte, de cada pessoa. Mas vamos me pegar e vamos dizer que eu estou falando dos Estados Unidos. Sim. Se eu chego lá na Polaris, que é a clínica onde você atende, tal, e falo assim, Frank, cara, olha só, eu tô, de novo, muita coisa dentro do escritório, tô abrindo uma empresa nova disso, tô abrindo uma empresa nova daquilo, minha filha tá naquela mudança ali de fase indo pra escola, tá dando trabalho em casa, e eu não posso perder a oportunidade da idade, porque eu quero ter uma performance melhor, eu quero ser melhor com o meu sócio, não quero ficar estressado, quero ficar muito focado. Lá nos Estados Unidos, hoje, eu poderia ser um paciente dessa terapia? Você tem que passar por um processo de avaliação. Psiquiátrico? Sim, o médico tem que determinar, porque você não pode... Porque a cetamina tem restrição pela lei do governo. Até que isso aconteceu na época do Nixon, que ele classificou todas as drogas, né, diferentes classificações. Então, cetamina, como é utilizado para cirurgia, você tem que ter um diagnóstico. Porque é anestésico, né? Vamos lembrar, anestésico. Aí a gente descobriu que tem um efeito na depressão, aí abriu um caminho para a pesquisa ali. Então, teria que avaliar para ver. Cetamina, hoje em dia, é o que eles chamam de tratamento de segunda linha. Isso só quer dizer que não tem pesquisa suficiente ainda, que formalizaram,
para determinar pelo órgão lá nos Estados Unidos, a FDA, para falar que é a primeira linha. Isso, na verdade, eu acho que está para mudar agora, entendeu? Ok. Vamos lá. O porquê que não tem essa pesquisa é porque está fora de patente. Então, não tem um incentivo para comercializar. Então, para passar por esse processo de pesquisa, precisa de dinheiro. Claro. E depois de passar esse processo, quem levar esse medicamento nesse processo, precisa de um retorno. Retorno financeiro. Se eles provarem nessa pesquisa e não ter o retorno, não é um bom investimento, né? Tá. Então, por isso que está nesse meio caminho aí de segunda linha de tratamento. Sendo segunda linha de tratamento, não significa que é menos eficaz. Ok. Na verdade, é o contrário, que a gente está vendo que é mais eficaz, em alguns casos, do que as primeiras linhas de tratamento. Agora, voltando à tua pergunta, se você ia poder receber esse tratamento. Depende muito do profissional. Nos Estados Unidos, quando começou, era bem conservador. Você precisava de ter o que eles chamam de depressão resistente. E isso aí que significa que você tentou outros meios de primeira linha de tratamento, não funcionou, então a gente vai partir para o segunda linha, entendeu? Agora, isso começou tem, sei lá, 7 anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás. Foi aprovado na FDA em 2019. Uma versão de cetamina, isso a Ok. gente pode falar mais depois, mas abriu caminho para utilizar esse medicamento de uma forma diferente do que cirurgia. Agora, hoje em dia já abriu, talvez tem gente que critica e fala abriu demais nos Estados Unidos. Então você chega lá nem tem nada e o médico vai te prescrever e isso pode te ajudar, pode ajudar seu desempenho, pode ajudar tua mente, pode ajudar muita coisa. A gente chama isso da categoria de o melhoramento de pessoas que estão bem. The betterment of well people. Que não é suficiente para o governo falar, não, isso você pode prescrever para essa pessoa. Ou não pode comprar ali na farmácia. Porque já tem restrição, entendeu? Por causa dessa lei, por causa desse histórico do Nixon com os psicodélicos, o pessoal usando. Qual a sua opinião? A opinião do Frank? Em que sentido? Qual parte? Do ficar mais fechado ou do mais aberto? O que você acha? Qual corrente você gosta do jeito que está hoje ou você preferia que fosse mais fechado? Eu acho que talvez seria interessante, depende, né? Com os psicodélicos talvez seja um pouco diferente dos opioides, com certeza, né? Ok. Mas eu acho que com os psicodélicos talvez seria interessante ter fazer meio que uma licença igual carteira de motorista, onde para você poder utilizar, você tem que ter um tipo de conhecimento. Você vai lá e você aprende a usar um carro. Até para não virar recreativo. E também você pode se matar ou você pode matar outra pessoa com carro, né? Mas você pode usar aquele ferramenta. A gente chegou hoje de carro. Imagina a gente vindo a pé ou tem que pegar o ônibus, entendeu? Então, assim, se você aprender, ter uma educação e você tem aquela licença e tiver clínicas que você pode fazer com segurança, entenda a dosagem. Claro. Você pode ir lá, igual a academia. Você vai lá, você entende um pouco mais de você. Se você fazer algo errado, você leva multa, né? Então, mesma coisa. Se você fazer algo, se desviar de uma forma, você pode perder sua licença. Lá, não tem esse negócio pra maconha lá? Maconha é mais liberado, Mas não tinha um negócio há tempo atrás que o cara tinha que ter uma carteirinha pra usar? Isso aí que você tá... Não, a maconha antigamente era só medicinal, né? Entendi. Então, você precisava de um diagnóstico também e você recebe a carteirinha para você fazer parte do clube ali, que você pode pegar maconha. Mas hoje já virou recreativo. Que, em outras palavras, é igual ao álcool. Claro. Tá. A gente já conversou sobre isso. Tem uma hipocrisia aí, né? Você pode se matar com álcool, mas cetamina não pode. Entendeu? Então, interesse das indústrias por trás também. Tá, legal. E vem cá, até porque a gente já tá indo para os nossos 15, 20 minutos finais. O que você tá fazendo aqui no Brasil? Eu tô sabendo que você veio para ficar uns meses aí. Vou deixar você falar. Então, a intenção é talvez ver se a gente... Não talvez, né? A gente tá trazendo essa forma de tratamento para o Brasil. Então, eu tô já 10 anos nesse mundo de terapia com psicodélicos. Eu tô 5 anos com cetamina. Fiz parte da segunda empresa nos Estados Unidos, segunda clínica a abrir. Então, a gente está trazendo esse método e tudo que a gente aprendeu para o Espírito Santo, para a Vitória. Legal. Para ver se a gente consegue
ajudar as pessoas a melhorarem né? Claro, claro. De depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, de uma forma que é muito mais eficaz em certos casos do que as opções hoje em dia, entendeu? Então, eu tô aqui mais para plantar a semente assim e deixar florescer, né? Né, tentar controlar o jeito que a planta vai... Claro. E o que você tem visto aí nessa caminhada já há alguns meses aí, enfim, de abrir empresa, de conversar com os terapeutas, treinar as pessoas? O que você tem visto que é mais diferente aqui e de lá? Em termos culturais? Em termos do processo médico/terapêutico para conseguir abrir esse negócio aqui. Tem alguns desafios que a gente não tem nos Estados Unidos, né? Tipo? Eu imagino que tem os lados burocráticos. Eu acho que aqui talvez a gente tenha um pouco de medo ainda de tentar algo diferente, né? Para ser o primeiro, vamos dizer, leva risco, né? Quem é primeiro tem oportunidade, claro, mas você leva o risco. É a questão do risco-retorno, né? A gente tem que educar igual a gente está fazendo agora, né? Explicar para as pessoas o que é. Imagina falar, você vai fazer um tratamento psicodélico. Claro. Que doideira. Então a gente tem que traduzir isso de uma forma que faz sentido para as pessoas. Então o desafio é começar algo novo, né? E isso... eu acho que os desafios aqui vão ser diferentes do que os Estados Unidos. Quando eu comecei na Polaris, 5 anos atrás, eu estava lavando no banheiro, né? Conversando com potencial pacientes, desenvolvendo a metodologia, protocolo. Eu estou fazendo tudo, entendeu? Sim. Então, é praticamente um startup, né? Sim. Então, tem vários aspectos, mas já está bem definido o nosso método. Então, eu já estou 5 anos vendo o resultado, então eu acredito muito nisso. Então, é muito mais, assim, eu tô muito mais nisso. Você não tá ansioso, né? Você tá tranquilo sobre isso. Eu tô tranquilo porque eu sei que funciona, entendeu? Eu não preciso vender esse negócio, vamos dizer, porque funciona, é óbvio. Já tem um track record aí, entendeu? Então, o mais importante é fazer de uma forma correta, ética, e de uma forma capixaba, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas de fora vão trazer algo, tentar importar algo e forçar o jeito de lá. Isso não funciona. Mas São Paulo... Já tem algo parecido ou é um pouco diferente? Porque eu tenho conhecidos que já fizeram sessão em São Paulo e quando eu conversei com eles sobre o seu método, eu falei, pô, mas aqui comigo foi um pouco diferente. Não tinha um terapeuta me ajudando, não quero falar guiando, mas assim, me ajudando, me orientando ali e tal. O método que você vai trazer, né, que você tá treinando o pessoal daqui, é diferente desse que é aplicado em São Paulo? Como que é isso? São duas vertentes, né? Tem a parte, igual eu falei, antidepressivo, que é só para resolver o sintoma. Que é infusão. Que é só infusão. Okay. Imagina você toma já um comprimido, um antidepressivo, você vai trocar, não trocar, mas às vezes você vai adicionar a cetamina para tentar resolver o sintoma. O que a gente está oferecendo, a gente vai oferecer isso, né? E também a parte de, vamos dizer, resolver o problema, né? Ir para a raiz. Então, utilizar a cetamina não só como antidepressivo, que você vai sentir melhor, isso faz parte. Claro. Mas também abrir o inconsciente junto com um terapeuta que está formado em entender a parte da mente e te ajudar a guiar você para achar a raiz da onde que talvez veio o problema. Foi aquele exemplo que você falou, desculpa, lá atrás, do cara com depressão, se ele quer só parar com o sofrimento, se ele quer também encontrar a raiz do problema e resolver aquilo de uma vez. Sim. Vou até voltar aqui, a gente tá falando aqui do seu novo negócio, mas rapidinho, que isso aqui é super interessante. A galera que faz o de entender o problema, a raiz, e faz as X sessões lá que são indicadas e tal, é como se o cara saísse curado, Frank. Eu posso usar isso, eu posso falar isso, como se ele tivesse curado de uma depressão, porque é tão raro a gente falar fulano saiu da depressão. Fala assim, fulano tá bem, aí tem uma recaída. Fulano tá bem, aí tem uma recaída. E normalmente tá ligado à quantidade de remédio que ele tá tomando, que a gente sabe que são, beleza, ajudam, não tô criticando isso, mas são uma bomba, né? O cara que faz uma sessão completa, que consegue encontrar essa raiz, o cara sai curado, eu posso falar isso? Depende. Ok. Eu vou um passo para trás. Eu acho que a diferença entre psiquiatria e psicologia é que os psiquiatras às vezes pensam que o seu problema é uma falta de bioquímica, né? Okay. Você está faltando serotonina, alguma coisa assim, entendeu? Então, se eu te dar o remédio, eu vou repor algo que você... Igual electrolytes, Gatorade, né?
Seu desempenho vai ser melhor porque você está faltando algo. Então, se eu te dar esse medicamento, eu vou corrigir algo que tá errado no teu cérebro, né? Agora, isso é diferente do que o psicólogo, que acha que talvez algo que aconteceu com você, muitas vezes lá no passado, teve um impacto na tua mente. Okay. Então, você tem certas crenças, e crenças são basicamente caminho curto para entender o mundo, né? Você coloca a mão no fogo, você já tem uma crença, aquilo ali é quente, se eu colocar a mão vou me queimar. Então, um caminho curto, né? Então, o psicólogo acha que essas experiências que a gente, né, boas e ruins, traumáticos e né, não traumáticos, isso aí é que é a raiz da depressão, entendeu? Isso é o bloqueio, vamos dizer. Agora, minha opinião são as duas coisas. Imagina que você é uma criança, vamos dizer, você está lá em Gaza, né? Agora, uma bomba cai, né? Você tá com medo, né? Então, seu sistema nervoso tá ligado, assim, com medo. É uma trauma que as pessoas estão passando. Então, isso vai afetar o teu cérebro, claro. Né? Seu cérebro vai desenvolver de uma forma igual se você não tivesse comida. Claro. Como criança, você tá lá na África, algum lugar. Então, se você tratar as duas coisas, você tem um chance maior de sair, vamos dizer, do problema do que se você só focar em uma coisa ou outra. Então, a gente está trazendo a psiquiatria, né, a parte do cérebro, junto com a psicologia, né, para resolver o problema. Então, tem resolvido os problemas. Sim, legal. Isso eu chamo de transformação. Isso é muito irado, cara. Muito irado. Então, quem está em crise geralmente precisa de aliviar o sintoma. Até porque quem está em crise não consegue ir para o trabalho, levantar da cama, entendeu? Então, mais uma vez, você pode sair da crise, ficar só com um antidepressivo, com cetamina e caminhar sua vida. Ou volta lá, você vai lá, resolve a crise, você sai da depressão e abre aquela janela, vai lá embaixo para entender por que isso aconteceu, né? E eu acho que o mito é que isso vem mais é minha opinião, tá? Mais da parte da medicina é que o problema é puramente uma doença, disease, entendeu? Igual você ter um problema genético, entendeu? E eu acho isso não é verdade. Eu não concordo que... Até porque, de novo, o que você vem fazendo vem provando diferença, né? Vem provando que é diferente. Que você vem conseguindo ter os resultados que o cara sai ali. Não quer dizer que a pessoa tá curada, vamos dizer, depois desse processo e tem um acidente de carro, aí tem uma trauma ali para trabalhar, entendeu? Então, pode ser que acontece uma depressão, mas vamos dizer, a gente resolve o problema na raiz e a pessoa transforma. E o que eu vejo são pessoas que têm o brilho de volta nos olhos, né? Aquela energia de vida, aquela coisa de querer viver, aquela coisa de... E a gente não faz marketing lá, vamos dizer, na Polesp. É o boca a boca, né? As pessoas... porque as pessoas ao redor ficam assim, com o queixo caído, né? Tipo assim, o que aconteceu? Da onde você é outra pessoa, você transformou, você tá mais leve, você... né? E isso aí Isso é massa, né? Isso é massa. Pô, cara, muito, muito legal essa primeira fase aqui. Deixa eu te falar, você tava atrás de café, ó. Tem um biscoitinho aqui da Claides, biscoito de café com chocolate. Experimenta esse aí, acho que você vai gostar. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui esse da café com chocolate da Claides aí. Pô, fica na Praia do Canto, tem que levar suas crianças lá, cara. Sim. Muito bom, né? Vou marcar pra ir lá. Muito bom, muito bom. Very good. Vamos lá. Come um biscoito aqui. Se você quiser, né? Óbvio. Que é liberdade. E é da onde isso? Da Claides, cara. Lá de Santa Teresa. Inclusive, a Joyce, que é a administradora lá, enfim, também que toca lá, ela ficou de arrumar uma casa bem legal pra gente passar um final de semana em Santa Teresa. Pô. Tá? Então, vou organizar com ela, tá? Sim. Tem um parque lá que tem beija-flor. Que eu levei. Tem que levar você na fábrica deles também. É muito legal. Suas crianças vão adorar conhecer a fábrica. Sim. Bom, vamos lá. Segunda parte aqui. Gostou do açaí agora, né? Começou a tomar. Vamos lá, rapidinho aqui. Quem já estourou o horário. Lembrando, muito obrigado a Tomás Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análises clínicas do país. Sensacional. Espero que você não precise, mas se precisar, né? Você sabe, né? Tirar sangue, toda a parte de análise clínica lá na... Você conheceu a sede, né? Sim. Legal, né? Muito bonito. Muito bonito, né? Realmente. Frank, indicação. Aqui é papum, hein?
indicação de um livro. Ainda acho o Mito do Normal, que eu falei antes, a última vez que eu estava aqui, é um livro que todo mundo deve ler. Legal. Gabor Mate, o Mito do Normal. O Mito do Normal? É. Ok, legal. Um filme. Esse novo Batman, com esse... Como é que é o Com nome? o Robert Pattinson? É. Por quê? Porque é muito tenso, psicologicamente? É muito baseado na psicologia. É mesmo? A história, assim, que o Batman acha que ele é do bem, ele começa a ver como ele tem muito em comum com o vilão. Com o Coringa, entendeu? Então, eles não são tão diferentes. Não, então não é o último. O Coringa não, o vilão é... Com o Charada. É. Ah, tá. Riddle, o Charada. Eu acho que é esse. É o mais novo, que não é o... O Robert Pattinson é aquele que fez aquele seriado de adolescente. Crepúsculo. Então, Tá bom, beleza. Muito bom filme. É. Gosto muito, legal. Uma série. How to Change Your Mind. Nunca No vi Netflix. Sim, é sobre os psicodélicos. Tá, Tem já vi sim, já vi, claro que já. Como mudar a mente, no bom. Netflix. Um jogo de videogame. Mario Kart. Era legal, muito massa. Sim. Um desenho de infância. Desenho de infância. Eu gostava muito do Tom and Jerry. Tom and Jerry. Uma brincadeira de infância. Hide and Go Seek. Um estilo musical. Eu tô curtindo bastante a música que a gente usa nas sessões de terapia com cetamina, que é uma música... A gente chama de Journey Music, música de jornada. Música de jornada, legal. Você pode achar também no playlist da Polaris Insight Center. Boa. Polaris no Spotify, que tem bastante. Uma banda ou artista? Foo Fighters. Puxa saco do caseiro. Não, eu gosto. Eu sei que você gosta. É muito bom. Um valor, princípio? Eu diria... Truth. Verdade. Boa. Um herói? Stanislav Grof, que é vamos dizer, o pai desse trabalho, dessa linha de pesquisa. Legal. Um esporte? Era surf, né? Fica com Agora surf. eu moro no interior. Agora virou o quê? Nada, eu tô tentando voltar pro mar, então por enquanto... Boa. Um medo? O medo... Hoje, eu acho que era a morte. Aí fiz as minhas sessões e não tenho mais medo da morte, assim, como eu tinha. Eu acho que talvez o medo é do medo. Às vezes o medo do medo? Interessante. O medo volta e tenta me convencer que tem algo pior do que a morte. Mas quando você tem um relacionamento com a morte... né? E o último, uma ambição. Talvez trazer mais paz interior para as pessoas no meu caminho. A paz que eu sinto hoje por ter passado por esse processo na minha vida, que eu não tinha antes. Então, muito bom. Isso aí não tem valor. Pô, não tem, realmente não tem. Uma paz interior. Cara, a gente chega ao final do episódio, muito, muito rico, como sempre. Eu sei que você vai voltar aqui de novo depois, mas hoje a gente tem vários presentes para você. Opa! Ó, esse aqui você é o primeiro a ganhar, tá? Esse presente aqui chegou essa semana aí. Acabou que eu não dei pra nenhum outro convidado, ó. Spoiler aqui da nova canequinha do Diga Aí. Era essa daqui, ó. Dessa daqui foi pra essa daí, ó. Ficou bonito, ó. Oh, uau. Pois é. Demais. Dá até pra tomar uma cerveja quando for o caso aí também. Café também, né? O logo. O principal é café. É o logo do BRM do nosso projeto. Ficou bonito. Você ganha esse presente iradíssimo da Claíde. Você vai adorar. Vários biscoitinhos. Maravilhoso esse de café que a gente comeu aqui com chocolate. Muito bom. Obrigado, hein? Fica aí. Obrigado, Claíde. E por fim, você tem aqui um presente da Kerstin Comarella, né?
que além de ter feito esse presente pra você, ela é lá da loja Friends, e você tava elogiando a decoração aqui. Essa loja aqui, ó, Friends, que tem aí vários itens de decoração, já fica aí como dica pra galera que tá ouvindo, e até pra você mesmo, que eu sei que você gosta de ficar comprando as coisas. Assim, de decoração, você não compra nada... Você gosta de umas coisas que vem em sua cara. Sim. Vou te pedir pra abrir isso aqui e ler o que tá na base aí, que é um presente pra você. Uau. Amizade, propósito e negócios em qualquer realidade. Pô, boa. Gostei. Legal, né? É, demais. Cara, Valeu. muito obrigado. Valeu, hein? É isso aí, galera. Diga aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude, como o Frank falou, encontrar a sua paz interior. É ou não é, gringo? Isso aí. Valeu. Valeu, Obrigado, galera. hein? Fui. Um abraço. Tchau. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.